vai ao povo, olha que coisa interessante, e santifica-os, hoje e amanhã, lavem as suas vestes, lavar as vestes, santificar. Estejas pronto para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, descerá numa nuvem, o povo não veria Deus, mas veria a nuvem, viria o som de buzina, você vai ver que tudo isso aconteceu, e aí o povo falava, veja bem, verso 19, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Deus respondia em voz alta para que todo o povo ouvisse, tá ok? Agora começa os 10 mandamentos em Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, você está vendo aqui, eu coloquei um resumo dessas 10 palavras, são os 10 mandamentos, né? Chamado de decálogo, em grego, deca é 10, logo é palavra. Então, as 10 palavras, 10 mandamentos estão aqui. Coloquei de forma resumida. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, que a tradução mais exata seria não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Ok. Esses são os 10 mandamentos. Quando nós vamos ler cada um deles, você vai ver que Deus começa falando assim, ó, verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da escravidão. Com quem Deus está fazendo essa primeira aliança? Ele fala, eu estou falando com vocês, que eu tirei vocês do Egito, tirei vocês da casa da servidão, da escravidão, e por isso agora, Deus mostrando para eles que eles não são mais escravos, Deus vai dar mandamentos e vai fazer questão de deixar isso aqui, ó. Veja bem, você vai observar que esses 10 mandamentos, eles são repetidos em Deuteronômio 5. Você que já tem visto alguns estudos, e você vai perceber que Êxodo, os pais que saíram do Egito, os adultos, recebem essa mensagem aqui. Porém, eles morrem durante os 40 anos no deserto. E aí, quem fica? Os seus filhos. Moisés, então, agora, 40 anos depois, uma criança já é adulto. Moisés repete essa lei para eles, certo? E aí, essa lei é repetida. Só que tem um ponto da lei que uma explicação vai ser mudada, que é justamente do sábado, o Shabat. Sábado significa descanso. Olha para você ver. Sempre Deus fala, ó, não encurva, não farás, não tomarás, não... E quando chega no sábado, ele dá uma explicação do porquê do sábado. Aqui ele fala assim, ó, no verso 8. Lembra-te do dia do descanso. Do sábado significa descanso, repouso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Agora ele dá o porquê do descanso aqui. Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, que é a palavra Shabat. Porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ok. Veja bem. Aqui no sábado, eu vou dar uma sublinhada aqui, o que é algo importante. Mas depois do sábado, ele vai dar um outro mandamento, tá? Que eu vou sublinhar aí também. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse aqui, olha, já é o 5º mandamento, mas a Bíblia vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. É para que você viva muito e vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas agora, quando você pega esse mesmo mandamento do sábado, aqui, a proposta dele é no sentido de por que você guarda o sábado? Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Em Deuteronômio 5, vamos lá. Você vai ver Deus repetindo essa lei, a revisão da aliança. E quando ele chega no sábado, ele fala assim, no verso 12, Deuteronômio 5, 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, nem teu boi, teu jumento, teu animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como você. Então, o que acontece? Se um judeu tivesse funcionários, a empresa dele tinha que parar, né? Seja qual for o tipo de organização que tivesse na época, ela tinha que parar, e inclusive os funcionários dele também, nenhum deles, ok? Agora, o porquê já não é mais por causa dos dias lá. Agora, a explicação do porquê não é que mudou, mas é que está complementando. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Lembra que antes de Deus começar, ele fala assim, eu sou o teu, Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Agora ele explica o porquê do sábado aqui. Porque te lembrarás, era para fazer memória disso, que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, com braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus, é por causa disso que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Por que eu estou destacando isso? Porque esse aqui, inevitavelmente, vai ser um ponto que nós precisamos partir para um outro vídeo para explicar a questão do sábado no Novo Testamento, embora vamos ver como que dá para a gente lidar com isso já, tá? Primeira coisa, você já sabe, os 10 mandamentos, eles têm a lista completa em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, certo? Agora, vamos pegar a questão. A Bíblia diz que esses 10 mandamentos foram dados em 2 tábuas da lei. Lembra que precisa de 2 testemunhas? Até mesmo para testemunhar contra alguém, você precisa de 2 ou 3 testemunhas. Não é à toa que nós temos aqui as 2 tábuas da lei escritas em pedras pelo dedo de Deus. Se o povo deveria ouvir a voz de Deus, ouvir e guardar a voz de Deus. Mas o coração do homem era duro. Ao invés de ouvir a lei de Deus, você vai ver que quando Deus está falando com Moisés, o povo fala assim, Moisés, fale só você com Deus, porque nós não vamos ouvir a Deus. Nós estamos com medo, né? Então, eu vou ler o texto como que ele está escrito, para ficar melhor, né? Para a gente não fugir do texto. Sempre eu incentivo você a conferir se o que eu estou falando é isso mesmo. Veja bem, Êxodo 20, 18. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o som da buzina, parece quando Jesus está vindo, né? E o monte fumegando, inclusive, ele vem sobre as nuvens. E o monte fumegando, então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco. Eles solicitaram Moisés como um mediador naquele momento. E não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não tenham medo. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O propósito de Deus, entre aspas, assustar o povo, para que eles entendessem a grandiosidade de Deus e tivessem temor de Deus. O povo estava em pé, de longe. Moisés se chegou à espessa nuvem onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes vistos, e dos céus eu falei convosco. Tá vendo? Então Deus está falando aqui com o povo. Vocês estão vendo que eu estou falando dos céus com você, né? Agora, tem algo que eu preciso falar antes aqui, ó. Preciso falar da voz. Deuteronômio 4, verso 10 a 15. O dia em que estivesse, Moisés está lembrando, o dia que você estiver diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor te disse, ajunta-te o povo e farei ouvir as minhas palavras, aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, ensinarão seus filhos, e vós vos chegastes e puseste ao pé do monte, onde ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste figura nenhuma. É por isso que Deus proíbe fazer imagem. Ele não aparece para o povo e fala, por que não faço imagem de escultura? Porque vocês não me viram.